E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui para o canal TechEscola. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando vocês como criar um sistema de download, de upload e download de arquivos usando aí o PHP, tá bom? Essa videoaula é a pedido de um dos inscritos do canal que me pediu para gravar a videoaula com esse tema aí e resolvi estar gravando hoje, tá galera? Bom, eu já criei aqui uma página em HTML e CSS, usei um pouquinho de JavaScript também para dar uma interaçãozinha a mais, ok? Fiz um estilozinho bacana aqui com o meu campo de selecionar arquivos, tá? Vou selecionar uma imagem aqui para vocês verem um exemplo. Mostra de imagens, aqui já fica o nomezinho da imagem, bacana. Se vocês quiserem, algum dia eu posso estar gravando uma videoaula ensinando a fazer isso, utilizar o campinho de texto, tudo bonitinho. Mas esse não é o foco da aula de hoje, tá? Então eu já resolvi deixar tudo pronto para não perder muito tempo. O que eu vou fazer aqui então? A primeira coisa que eu tenho que cuidar é do meu sistema de upload, né? Criei uma pasta aqui chamada updown e aqui tem uma pasta arquivos, que é essa pasta updown onde guarda os arquivos do meu sistema. Aqui é arquivos e aqui vai ficar os arquivos do nosso download, para fazer download, né? Que é para onde o sistema vai enviar os arquivos no upload. Aqui eu criei um formulário simples, tá? Com action vazio, não pode esquecer o enctype, como eu sempre digo, multipart form data, e aqui tem um input do tipo submit name botão. Então o que eu faço? Eu vou criar um código PHP aqui que vai fazer o upload do arquivo para mim. Mas quando ele vai fazer o upload? Apenas quando eu clicar no botão. Então se existir o post do botão, o que eu faço? Eu vou criar uma variável arc, né? Que vai fazer o seguinte, ele vai pegar o nome do arquivo, então files, arquivo, porque o nome do meu input file é arquivo, tá? E vou pegar ali o name do arquivo que está guardado ali dentro. Feito isso, eu faço o seguinte, eu vou colocar aqui variável arc é igual a função strreplace, tá? O que essa função faz? Ela vai pegar um caractere que eu digitar aqui e substituir por outro dentro de uma determinada string. Então, quando ele achar o espaço, eu vou acrescentar underline e qual string eu vou pesquisar? Na string da variável arc, tá? Faça a mesma coisa aqui com C cedilha, ok? Vem aqui, C cedilha, aí ele vai acrescentar o C. Opa, aqui que não foi C cedilha, arc, ok? Existe também uma função bem interessante que se chama strToLower, que a gente aqui coloca a variável arc, só que a gente tem que armazenar isso dentro da variável arc. Só que eu não vou executar essa função, por quê? Para mim executar essa função, eu tenho que garantir que a minha string não vai ter nenhum caractere com acento, tio, alguma coisa. Porque senão ele vai retornar erro ali naquele caractere. Então eu teria que fazer esse strreplace para cada caractere com acento. Mas eu poderia estar fazendo aqui, só que perderia muito tempo, tá? Então como vocês já viram aqui como funciona essa função, se vocês quiserem pode estar testando aí. Ok? A segunda parte do meu upload aqui, eu vou verificar se dentro da pasta arquivos tem um arquivo com o mesmo nome do arquivo que eu estou querendo enviar. Então se file exists dentro de arquivos existir um arquivo com o mesmo nome da variável arc, ele vai entrar aqui dentro. Aqui eu crio uma variável i igual a 1 e faço um while. Se o while vai fazer o seguinte, ele vai ser executado enquanto aqui existir um arquivo dentro da pasta arquivos com o nome da variável arquivo. Só que o diferencial é que ele vai ter que procurar se existe algum arquivo com o nome da variável arquivos e com uma numeração na frente. Ok? Sempre quando ele achar um arquivo com o valor da variável a e a nome, acrescentar vai somar 1 ao valor da variável a. Então ele vai procurar aqui por o nome do arquivo com umzinho na frente, com 2, com 3 e assim vai. Quando ele terminar que ele não existir mais nenhum arquivo, não encontrar o arquivo com o nome que está na variável arquivo e com o número que está na variável a na frente, aí sim ele vai pegar a variável arc e vai definir para ela o seguinte valor. Aqui eu vou colocar colchetes, né? Vou concatenar com a variável a e vou concatenar novamente com colchetes e vou concatenar com a variável arc. Que esse ponto para concatenização é para você unir uma string ao valor de uma variável PHP, tá?
E aqui dentro, e aqui depois de verificado, né, eu faço o seguinte: se move uploaded file, ou seja, se o upload do arquivo der certo, né, então aqui files, arquivo, opa, tmpname, arquivos barra arc. Então quais são os parâmetros aqui? Aqui é o diretório temporário, que é tmpname, e aqui é a pasta que ele vai e o nome que ele vai ter. Se você não definir o nome, ele vai vir sem o nome, tá? Então é o arquivos ponto o nome que está na variável arc. Depois, se ele conseguir, eu faço echo div class res, que é uma classe que eu já configurei aqui de início, tá? Não vou estar mostrando como se configura ela aqui para vocês, que ia perder muito tempo. Aqui eu acrescento um span com um xzinho aqui, e aqui eu faço o seguinte: upload realizado com sucesso, tá? Caso o upload dê erro, eu vou fazer isso. Então vamos ver se está pegando aqui. Opa, peraí que eu bati no microfone aqui. Pronto. Aqui a gente vai selecionar uma imagem qualquer. Vou selecionar essa dos pinguins e vou clicar em enviar. Aqui apareceu, né? Upload realizado com sucesso. A div res que eu já configurei. Aquele spam do xzinho, eu clico, ele desaparece. Vamos ver, ó, enviou perfeitamente a minha imagem, tá? O que a gente precisa fazer agora é o seguinte: se caso a gente coloca, por exemplo, para baixar essa imagem aqui, quando a gente clicar em download, ele tentar acessar a imagem, em vez de ele fazer o download, ele vai acabar por exibindo a imagem no browser, e não é isso que eu quero. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zipar os arquivos no momento que ele envia. Então eu vou fazer o seguinte: vou criar um novo arquivo, ok, em PHP, eu vou salvar ele com o nome de zipar.php, .php não, é zipar.class, que vai ser uma classe em PHP orientado a objetos, tá? Se alguém não sabe PHP orientado a objetos, existem vários cursos sobre este tema no YouTube. Aqui é só dar uma pesquisada que vocês encontram cursos excelentes. Eu vou deixar, se possível, algumas sugestões de curso de PHP orientado a objetos que eu encontrar na descrição desse vídeo. Aqui, se você não sabe, pode dar uma estudadinha aí, que é essencial. Então aqui eu crio uma classe chamada zipar e faço o seguinte: eu vou criar uma function, vou chamar ela de zipar arquivos, ok? E ela vai receber 3 parâmetros. Os parâmetros vão ser o arquivo que vai ser zipado, o nome que o arquivo zip vai ter e o caminho do arquivo, tá? Aqui dentro eu faço o seguinte: crio uma variável zip é igual a new zip archive. Eu faço o seguinte: se zip open, ou seja, dentro da pasta arquivos, barra ponto nome zip, vírgula zip create, não, zip archive, não, zip archive, dois pontos create, for diferente de true, ou seja, ele vai aqui criar um arquivo. Se ele não conseguir criar, ou seja, se a criação desse arquivo for diferente de true, ele vai retornar false. Se não não, aqui vai retornar false, ok? E aqui eu faço o seguinte: caso ele consiga zipar, eu faço zip add file, e aqui vão os seguintes dados, não é? Aqui é o seguinte: eu vou ter que acessar a minha imagem, o meu arquivo que eu quero zipar, e do lado, né, vírgula, outro parâmetro é o nome do arquivo dentro do arquivo zip. Então, o meu arquivo que eu quero zipar está em caminho, né, ponto arquivo, que são os parâmetros, e o nome que eu vou dar para ele vai ser o que está no parâmetro arquivo, tá? Após fazer isto, eu já adicionei
arquivo, tem que fechar esse arquivo, né? Zip, close e return true. Tá, vamos ver se isso daqui vai funcionar. O que eu faço? Aqui em cima eu vou dar um require once. Ok, require once inclui a página uma vez. Se ele não conseguir encontrar, ele retorna o fatal error, finaliza a aplicação e zipar.class.php, tá? Caso ele consiga mover o arquivo com sucesso, eu vou criar uma variável chamada zip, que é igual a new zipar. Crio um objeto da classe zipar. O que eu faço? Zip e vou chamar a função zipar arquivos, onde eu vou passar os seguintes parâmetros. O arquivo que eu quero zipar é o arquivo que está na variável, o nome do arquivo está na variável arc, tá? O nome do arquivo zip vai ser variável arc ponto zip, né? Que é a extensão. Por exemplo, se o arquivo chama imagem.jpg, o nome do arquivo zip vai ser imagem.jpg.zip, tá? E aqui o caminho é arquivos barra. Vamos ver se daqui está funcionando. E depois que ele zipar, eu não vou precisar do arquivo original. Então dou unlink arquivos barra arc. Ele vai deletar o arquivo original e deixa só o zip, tá? Vamos ver se isso daqui vai funcionar ou não. Vou deletar essa imagem do pinguim, tá? E vamos lá. Eu vou selecionar aqui uma imagem do koala e vou clicar em enviar. Upload realizado com sucesso. Olha, ele não tem mais a imagem do koala, tem um arquivo zip com a imagem do koala para mim, tá? Dá até para mim exibir ela aqui se eu quiser. E eu quis e vai dar problema. Aí, tá perfeito. Então tá. Depois de zipado o arquivo, para a gente exibir, a gente precisa criar um banco de dados, tá? Opa, então eu vou entrar aqui no meu phpMyAdmin. Deixa eu só fechar essa imagem do koala aqui. Vou criar um banco de dados. Vou chamar ele de updown. E vai conter os seguintes campos: ID e o nome do arquivo, tá? Então vão ser apenas dois campos aqui, updown. Então aqui vai ser arquivos. Então vai ser o ID e o nome do arquivo. Aqui vai ser o ID, tamanho, tipo inteiro, tamanho 11, índice primário entre incremento. E aqui vai ser o nome do arquivo, que vai ser varchar 255, tá? Guardar. Para mim cadastrar esses arquivos vai ser muito fácil. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um arquivo de conexão com o meu banco. Então vou criar um arquivo PHP, vou chamar ele de bd.php. E aqui eu faço o seguinte: eu abro as tags no meu PHP, dou um try cat pdo exception e caso ele retorne um erro, eu vou exibir esse erro para mim, uma exceção. Get message. Não posso esquecer do echo. E aqui eu faço o seguinte: eu vou criar uma conexão em PDO bem simples para vocês não terem muita dificuldade. Então db é igual a new PDO, ok? Eu instanciei a classe PDO. Aqui vocês não podem, aqui vocês têm que saber PHP orientado a objetos, tá? Como eu já disse, PHP orientado a objetos é muito simples e muito, como posso dizer assim, importante para vocês, tá? Aqui ela recebe 3 parâmetros, que é o seguinte: esse primeiro parâmetro eu tenho que especificar qual o tipo do meu banco de dados, tá? MySQL. Coloco 2 pontos: o nome do meu banco, que é dbname, que vai ser up underline down, ponto e vírgula. Aqui é o host que eu estou usando, que é localhost, e aqui charcity, que é o tipo de codificação, que é o TF8. Aqui é o nome de usuário, que é root, e a senha aqui em branco, tá? Feito isso, minha conexão já está pronta. Eu posso dar um require once no meu bd.php. Vamos ver se ele retornar algum erro, quer dizer que deu erro, senão beleza, nossa conexão está pronta. Ok, perfeito. O que eu faço? Depois que ele zipar, eu vou simplesmente fazer o seguinte: vou criar uma variável chamada sqlint, vai ser igual a insert into na tabela arquivos no campo nome. Então eu vou cadastrar o nome do meu arquivo. Crio uma
Opa, aqui values, dois pontos, nome. Ok, aqui eu faço try, catch, pdo exception, variável e, echo e get message. E aqui eu faço o seguinte: int é igual a db, variável db, prepare SQL int band value, dois pontos nome, vai ser igual ao valor da variável arc e vai ser um pdo param str int execute. Eu faço o seguinte: se ele conseguir executar, aí sim eu vou mostrar o meu upload realizado com sucesso, tá? Acredito que isso já é o suficiente. Vou recarregar, vou enviar uma imagem aqui, vamos supor água viva, enviar. Aqui ele já enviou em zip, ó, jellyfish.jpg.zip. Vamos ver se ele já cadastrou no meu banco. Cadastrou com sucesso. Agora eu preciso simplesmente exibir ele aqui no meu na minha tabela. Então basicamente é a mesma coisa. Eu vou vir aqui na minha tr, colar esse código em PHP, tá? É basicamente o mesmo esquema. Aqui é SQL head, é a diferença. Aqui é um outro tipo de SQL, é uma outra SQL, vai ser a select asterisco from da tabela arquivos, db prepare SQL head. Aqui eu não preciso de bind value. Aqui eu vou dar simplesmente um execute, eu não preciso mostrar nenhuma mensagem. Aqui eu faço o seguinte: eu dou um while, crio uma variável rs é igual a head, que é a variável que eu vou colocar aqui no lugar de int, tá? Não pode esquecer. Fetch pdo fetch object. E aqui eu cubro toda a minha. Aqui na verdade não posso, tem que estar fora da minha tr, né? Que eu vou ter que repetir a tr inteira, a linha completa, tá? PHP, fecho meu while e fica perfeito. Aqui eu simplesmente exibo meu ID, né? Deixa eu já aqui, ó, cliquei aqui em driver, já apresenta o eco ali, rs ID. Aqui no lugar de arquivo.exe eu também posso dar um rs nome. E aqui no lugar do link aqui eu faço o seguinte: eu vou exibir o rs nome, só que eu não posso só exibir o nome. Eu vou colocar aqui pasta arquivos barra rs nome, que aí ele vai acessar dentro da pasta arquivo o arquivo com determinado nome, tá? Eu vou ver se isso daqui está funcionando. Acredito que deve estar. Então já mostrou ali minha jellyfish, só que não mostrou o koala. Por quê? Porque o koala não está cadastrado no banco de dados, né, burrão? Então eu vou limpar aqui minha pasta e vou limpar meu banco de dados. E vamos lá. Eu vou colocar aqui a imagem da Hortência. Aí, ó. E se eu clicar em download, arquivos, ué, e acho que está acontecendo. Ah, já sei, galera. É porque na hora de cadastrar, eu estou cadastrando o nome da imagem. Eu tenho que cadastrar o nome do arquivo zip, senão ele não encontra.
Então aqui no lugar do valor da variável arc, eu vou colocar isso aqui, ó, o valor da variável arc concatenada com ponto zip, tá? Agora sim que vai funcionar, eu acredito. Vou limpar novamente minha tabela. Limpar, não vou deletar. Vamos recarregar e vou enviar de novo a Hortência. Ó, agora já apareceu hidranges.jpg.zip. Cliquei em download e ele já apresenta para download para mim. Eu posso enviar tanto uma imagem quanto qualquer tipo de arquivo. Olha, eu vou enviar um arquivo .text. Enviar. Opa. Enviar. Olha, upload realizado com sucesso. Ok, zipou, cliquei em download, aparece download, tá? Se eu posso enviar também um arquivo executável aqui, né? .exe, enviar, mostra a mensagem aqui e mostra o arquivo para download, tá? Então essa foi a videoaula de sistema de upload com download. Espero que seja isso que o inscrito estava pedindo. Se não for isso, me explique melhor aqui, talvez já, né, ainda nessa semana ou na outra, porque hoje já é sexta-feira, né? Eu gravo a videoaula correta. Tomara que seja isso que ele esteja pedindo. Se for, muito obrigado pela opinião deixada nos comentários dos meus vídeos. Muito obrigado por você que me assistiu hoje. Se gostou aí do vídeo, clique em gostei. Se não gostou, diga-me por quê, para cada vez o canal crescer mais aqui no YouTube, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima videoaula.